Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, falar do que está acontecendo aí no mundo do futebol. Ontem nós tivemos rodada pela segunda divisão, né? Tivemos lá em Maceió, CSA empatando com o Guarani em 1-1, o Náutico 2-0 no Vila Nova, continua 100% de aproveitamento, né? É líder do campeonato da segunda divisão, da Série B. O Confiança empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1, o Goiás venceu o CRB por 1-0. Hoje ainda nós temos a sequência, 4 partidas, né? Pela segunda divisão, quarta rodada. O Remo joga contra o Vitória no Baenão às 15 horas, às 17 horas no estádio Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Operário joga contra o Sampaio Corrêa. No São Januário, às 18 horas, o Vasco da Gama, buscando a segunda vitória, joga contra o Avaí. A Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 20h30, joga contra o Cruzeiro. Na quinta-feira, tem Londrina e Botafogo no Estádio do Café, às 18 horas. E Brusque e o Coritiba, que seria no estádio Augusto Bauer, deve ser adiado, né? O jogo não está marcado para essa rodada, para essa quarta rodada. O Brusque também é um dos líderes do campeonato, não vai poder chegar aos 12 pontos do Náutico, porque não joga nesta rodada o time do Brusque lá de Santa Catarina. E na primeira divisão, a competição segue neste meio de semana. Hoje tem jogo, né? Hoje tem rodada, são 4 jogos hoje, né? O São Paulo joga contra a Chapecoense no Morumbi, jogo marcado para as 18 horas. O Internacional no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, joga contra o Atlético Mineiro também às 18 horas. Um pouco mais tarde, às 19h30, na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians joga contra o Red Bull Bragantino. E o Juventude no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, vai jogar contra o Palmeiras. Jogo marcado para as 20h30, é o jogo da TV. Na quinta-feira, nós teremos outras partidas. O Ceará, às 15 horas no Castelão, joga contra o Bahia. O América Mineiro enfrenta no Independência, às 15 horas também, o Cuiabá. O Fluminense joga contra o Santos, às 18 horas no Maracanã. O Sport na Ilha do Retiro vai jogar contra o Grêmio, 18 horas também. No mesmo horário, o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, vai jogar contra o Fortaleza. E Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada deverá ser adiado aí pela Confederação Brasileira de Futebol. São os jogos aí do Campeonato Brasileiro. E nós estamos tendo aí Copa América, né? E também a Seleção Olímpica. E numa medida que parece ser, né, uma jogada ensaiada, a Conmebol determinou na noite de segunda-feira, né, que todos aliás, essa decisão havia sido tomada já antes, mas foi oficialmente tomada na segunda-feira, né? Todos os jogadores que estão participando da Copa América não vão poder participar das Olimpíadas de Tóquio. 3 nomes eram cotados na seleção brasileira: Neymar, o goleiro Everton e o zagueiro Marquinhos, mas a Conmebol vetou. Os 3, inclusive, são campeões olímpicos, né? Eles quebraram o tabu e venceram no Brasil em 2016. O Everton teve atuações destacadas e Neymar cobrou o 5º pênalti na decisão da medalha de ouro com a Alemanha no Maracanã. No caso do Brasil, a tendência é que sejam convocados os jogadores que estiveram recentemente na seleção olímpica. Então, quem está na Copa América não poderá disputar as Olimpíadas com a seleção brasileira. Já é definido aí pela Conmebol, a Confederação Brasileira de Futebol, né? Nós falamos do Campeonato Brasileiro da primeira e da segunda divisão. Vamos à classificação então da segunda divisão, já que nós tivemos jogos ontem, né? O Náutico lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. O Brusque não vai jogar, mas ainda está com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. O Goiás venceu ontem, foi a 8 pontos, é o terceiro. O Botafogo joga ainda, tem 7 pontos, né? O quarto colocado, o quinto, o CRB com 7 pontos, perdeu ontem, né, para o Goiás. E o Guarani é o 5º colocado com o empate de ontem. O Sampaio Corrêa ainda vai jogar na rodada, está com 5 pontos, nesse momento o 7º colocado, Sampaio Corrêa, que vai enfrentar o Operário Paranaense. O Vila Nova é o 8º com 5 pontos, o Coritiba o 9º com 4 pontos, o 10º o Confiança com 4 pontos, o 11º Operário 4 pontos,
12º Vasco 4 pontos, 13º Remo 4 pontos, 14º Vitória 2 pontos, 15º Londrina 2 pontos, 16º Brasil de Pelotas com empate de ontem foi a 2 pontos e 17º abrindo a zona do rebaixamento o CSA 2 pontos. 18º Ponte Preta 1 ponto, Ponte Preta joga contra o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro que enfrenta aí a Ponte Preta tem 1 ponto, é o 19º e o Avaí é o 20º com 1 ponto também somado até aqui, vai enfrentar o Vasco da Gama hoje no São Januário, né? Então os times aí que estão envolvidos aí nessa rodada aí da quarta rodada da segunda divisão. Na Série A, o líder é o Fortaleza com 9 pontos, segundo o Atlético Paranaense 9, terceiro Flamengo 6, quarto Atlético Goianiense 6, quinto Atlético Mineiro 6, sexto Bragantino 5, sétimo Fluminense 5, oitavo Bahia 4, nono Palmeiras 4, 10º Corinthians 4, 11º Ceará 4, 12º Santos 4, 13º Internacional 4, 14º Juventude 2, 15º Cuiabá 1, 16º Sport 1, 17º São Paulo 1, 18º Chapecoense 1, 19º Grêmio 0, 20º o América Mineiro, que também não pontuou na competição. Até aqui, os artilheiros da competição: o Iago Pikachu do Fortaleza é o artilheiro com 3 gols, né? O Edenilson do Internacional tem 2, o Wellington Paulista do Fortaleza tem 2, o Arthur do Bragantino, do Red Bull Bragantino tem 2, o Hulk do Atlético Mineiro tem 2, o Lucas Evangelista do Bragantino tem 2, o Tassiano do Bahia tem 2, são os artilheiros nesse início de campeonato aí, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.